Graças e paz, irmãos. Vocês já ouviram falar a respeito da Confissão de Fé de Westminster? Então, esse é um documento histórico da fé reformada que expõe de forma sistemática doutrinas bíblicas como criação, escritura, queda, pecado, Cristo, Espírito Santo. E tem um capítulo que trata a respeito da providência de Deus. Ou seja, que envolve a sua soberania sobre tudo, incluindo a vida do seu povo. É o capítulo de número 5. E no ponto 5 desse capítulo, vai tratar a respeito de algo que pode ser escandaloso para quem não suporta a ideia da soberania de Deus, que é Deus ser soberano até mesmo sobre o nosso pecado. Refiro ao pecado do povo de Deus, dos redimidos. E Deus tem um propósito por detrás disso. Então, sem mais delongas, eu gostaria de ler para os irmãos o texto ao qual eu me refiro. E preste atenção às ênfases que eu estarei dando a algumas palavras. Diz assim: o muito sábio, justo e gracioso Deus, muitas vezes, deixa por algum tempo seus filhos entregues a muitas tentações e à corrupção dos seus próprios corações, para castigá-los pelos seus pecados anteriores ou fazer-lhes conhecer o poder oculto da corrupção e do dolo dos seus corações, a fim de que eles sejam humilhados, para animá-los a dependerem mais íntima e constantemente do apoio dele, e torná-los mais vigilantes contra todas as futuras ocasiões de pecar, para vários outros fins justos e santos. Somos convidados a contemplar a sabedoria, a justiça e a graça de Deus, mesmo em meio às tentações e às lutas que nós enfrentamos. Às vezes Deus permite que os seus filhos passem por momentos de provação, expondo-os à tentação do seu coração, dos seus próprios corações. Isso pode parecer difícil de entender, mas a Bíblia nos mostra isso. Deus age com propósitos santos e amorosos, mesmo através do pecado do seu povo. A disciplina de Deus é um ato de amor, não de rejeição. Em Hebreus capítulo 12, versículo 6, está descrito assim: porque o Senhor, ele disciplina a quem ele ama e castiga todo aquele o qual ele aceita como filho. Ou seja, se nós não recebemos a disciplina do Senhor, o ensino do Senhor, nós não somos filhos, e sim somos bastardos. E ao enfrentarmos tentações ou colhermos as consequências dos nossos pecados, isso pode ser um meio que o Senhor usa para nos corrigir e nos levar ao arrependimento. Assim como um pai corrige seu filho para o seu bem, Deus nos disciplina para que possa nos conduzir de volta ao caminho da justiça. Segundo ponto, Deus tem como objetivo revelar a corrupção do nosso coração. Deus, ele permite que experimentemos a fraqueza dos nossos corações para nos humilhar e para que assim possamos reconhecer a nossa dependência dele. Em Jeremias 17, versículo 9, está escrito que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então, quando nós somos confrontados com a profundidade do nosso pecado, nós somos levados a clamar por sua graça e buscar transformação nele. E essa humilhação não é para nos destruir, mas para nos libertar da autossuficiência e para que possamos aprender a confiar em Deus que pode nos santificar. Terceiro ponto, que possamos compreender a dependência constante que temos dele, pois essa humilhação resulta no reconhecimento da nossa fraqueza e assim nos levar a uma dependência mais profunda de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, o Senhor diz a Paulo: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quando nos vemos incapazes de vencer as tentações por nossa própria força, somos levados a buscar o poder de Deus.
que é perfeito em nossa fraqueza. Essa dependência nos torna mais conscientes da nossa necessidade de permanecer em Cristo, como ele mesmo nos ensina em João 15:5. Sem mim, nada podeis fazer. Quarto ponto que nós vemos aqui nesta sessão da Confissão de Fé de Westminster é que o Senhor busca, com este ensino, com essa disciplina, nos fazer mais vigilantes contra o pecado, pois as tentações e as lutas também nos ensinam a sermos mais vigilantes. Em 1 Pedro 5:8 está escrito: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, quando nós passamos por momentos de provação, aprendendo a identificar as armadilhas do pecado, somos chamados a nos revestir com a armadura de Deus. Cada vitória sobre a tentação nos fortalece, nos prepara para enfrentar futuros desafios. E um quinto ponto, Deus faz isso com propósitos justos e santos. Então, a confissão de fé nos lembra que Deus age com um propósito divino. Em Romanos 8, versículo 28, nós somos consolados com uma promessa que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, mesmo as tentações, as lutas são usadas para nos moldar, nos santificar e para nos preparar para a glória. Ele está sempre trabalhando em nós para que sejamos conformes à imagem de Cristo, como está lá em Romanos 8 também. Então, se você está enfrentando tentações ou se sente sobrecarregado pela fraqueza do seu coração, lembre-se que Deus, ele está no controle. Ele usa todas as coisas para o seu bem, para a sua glória. Confie nele, busque-o em oração, permita, né, podemos assim dizer, né, de certo modo, né, usando uma linguagem de responsabilidade humana, que a sua palavra crie raiz em seu coração. Mas isso só haverá de acontecer se você buscá-lo através da palavra. E essas experiências que você pode ter, experiências de perdão de Deus, fortalecimento em sua graça, Deus tem como objetivo fortalecer a nossa fé, aumentar a nossa dependência dele e nos tornar mais vigilante contra o pecado. É isso que diz. Estou trazendo esse devocional aqui para vocês, irmãos, pois este trecho aqui da confissão sempre falou muito comigo. E eu recomendo que você leia a Confissão de Fé de Westminster, se você não conhece. Tem gratuitamente na internet aí para você ler, até lugar tem para baixar, né? É um documento domínio público, né? Vale muito a pena. E se você gostou deste devocional, dessa mensagem, né? Curta esse vídeo se você foi edificado. Se inscreva no canal, compartilhe. E assim você está mostrando para o YouTube que o conteúdo é relevante. E assim ele indique para mais pessoas. Tá bom, meus irmãos? Aqui quem fala é Guilherme Zamba. E esse é o Rima Teológica. Tamo junto.